Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse novo encontro literário. Hoje eu tenho o prazer de receber novamente este ano, hein, Márcia Camargo, para falar hoje sobre um livro especial, um menino chamado Vlado, né? Lembrando que você é escritora, jornalista, com pós-doutorado em História pela USP e Literatura pela Sorbonne. Você tem 35 livros publicados, entre ensaios, biografias, romance, infanto-juvenis. É detentora de prêmios literários como o Jabuti, o Livro do Ano, a PCA, entre outros. Então, o menino chamado Vlado, a gente vai conversa sobre esse livro, porque é uma biografia, né, para o público infanto-juvenil sobre o jornalista Vladimir Herzog, morto em 1975, dos porões da polícia da ditadura. Eu esqueci de dizer bem-vinda, Márcia, muito obrigada pela presença aqui. Muito obrigada, eu que agradeço, mas você sempre prestigiando os autores, sobretudo aqui na França, os brasileiros que continuam praticando a literatura e, de fato, esse livro aqui, né, O Menino Chamado Vlado, com ilustrações bem interessantes, baseadas em fotos da época, por exemplo, a própria capa é uma foto dele quando criança e criaram ilustrações sobre em cima dessas As fotografias. ilustrações. Uhum. Então, esse você está mostrando é o livro de 2017, né? Porque hoje a novidade é que você, a ONG Mais Diferença, está disponibilizando no site um exemplar que é diferente para pessoas com dificuldades visuais e organizado diferente, né? Depois a gente vai mostrar aqui. Mas diga como é que foi esse contato com a Mais Diferença, como é que vocês trabalharam para disponibilizar esse exemplar que o público pode carregar. Pois é, mas agora, dia 25 de outubro, completam-se 50 anos da morte, né, do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, e essa ONG Mais Diferença me contatou através do Instituto Vladimir Herzog, que cuida desse legado do Vlado, perguntando se eu cedia os direitos de forma gratuita para acessível para as pessoas de baixa visão, ou para as pessoas, enfim, com sérios problemas que não conseguem ler um livro normal de papel. Então, claro, obviamente, eu cedi os direitos e agora ele está disponível no site da instituição, dessa ONG, para os familiares, para os interessados. Você tem que fazer um cadastro, justificar o seu interesse, e aí você faz o download do livro. Então, não tem um link, mas é tudo assim, muito simples e fácil, bastando... Teclar mais diferença, cai no site deles e a gente se cadastra e vai seguindo as instruções, né, para obter o livro. Ali os passos, e você consegue o download gratuito do livro. E eu fiquei assim muito honrada, né, mesmo, porque eles me disseram que foram lidos vários livros para essa faixa etária e eles escolheram o meu, porque é um trabalho complicado, né, Maria? Você transformar um livro em um produto acessível para esses públicos com dificuldades de visão. E fazem assim um livro por semana, nenhum livro por mês. É algo que demanda um trabalho, um investimento muito grande. Então, são poucas obras selecionadas e disseram que ficaram muito emocionados com esse meu livro, o que me deixa gratificada, porque a gente cumpre o objetivo, que é mostrar assuntos pesados, difíceis, complicados, para uma faixa etária de jovens leitores, porque eles também têm que saber, né, o que aconteceu. Com certeza, é uma geração que não teve, que não aprendeu isso na escola e está vendo agora como é que está acontecendo. Eu estou aproveitando, Márcia, para colocar aqui na tela uma página do livro, né? São os personagens, é muito bem diagramado, né? Com muitas cores, então tem as palavras, a pessoa não precisa ir no dicionário buscar saber o que é a palavra anistia, por exemplo, ditadura, está tudo aí
aí nessa faixa de direita, né? Desde que tem uma palavra que pode ter um problema, digamos, entre aspas, para a pessoa que não conhece, que já lê e não precisa sair dessa leitura. Eu queria que você explicasse, porque são personagens, né? Você encontrou essa linguagem simples para contar essa história complicada, e tem, então, o personagem, a narradora, e tem, sobretudo, um pai que conta a história do Vlado para o filho, né? Pode desenvolver um pouco mais? Eu resgatei um pouco dos serões da Dona Benta, digamos assim, e inclusive incentivando que isso ocorra realmente, que um pai ou uma mãe, enfim, um familiar, pegue o livro de carne e osso e leia para o filho, junto com o filho, que restabeleça esses laços tão gostosos, né, mas de leitura que hoje em dia não existe mais, as pessoas pegam ali o celular, o computador e deixam para trás esse costume tão gostoso. Então, é até para incentivar isso. Então, no livro, eu coloco, o menino vem com uma lição de casa, um dever da escola para fazer, e seria sobre a ditadura, e o pai aproveita esse gancho e começa a contar, né, a puxar da memória, a fazer algumas pesquisas, a relatar a ditadura brasileira. Então, através da história do Vladimir Herzog, eu discuto o que foi essa ditadura que a gente precisa esclarecer, porque tem tanta fake news, tem gente, inclusive, pedindo a volta da ditadura, o absurdo todo. É incrível, absurdo. E são, assim, esses futuros cidadãos que precisam ser formados e compreender a extensão dessa barbaridade, porque o Vladimir Herzog, ele nasceu em 1937, numa cidadezinha chamada Osijek, que fazia parte da antiga Iugoslávia, que hoje é a Croácia. E ele fugiu para o Brasil com os pais, justamente fugindo dessa perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial. E ele se estabelece no Brasil e algo assim bastante triste, porque ele foge do extermínio, foge da morte, foge da possibilidade de ser enviado a um campo de concentração para vir justamente encontrar a morte sob tortura no país Os que ele... Os porões da ditadura, né? Uhum. Pois é. Terrível. Então, é algo assim, tristemente irônico. Uhum. E ele tem feito essa... A morte dele, em 25 de outubro de 75, que completa agora 50 anos, ela marcou também o começo do fim da ditadura, porque houve um ato ecumênico na Catedral da Sé, em 13 de dezembro daquele ano de 68, 13 de dezembro, ou seja, pouco depois da morte dele, do assassinato dele, e esse ato, assim, atraiu milhares e milhares de pessoas e foi muito simbólico, porque, na época, o Erasmo Dias, que era o comandante ali da polícia em São Paulo, ele alertou o cardeal Dom Evaristo Arnes para anular esse ato ecumênico, porque havia, inclusive, franco-atiradores ali em volta da catedral, e ele falou: vai ser um massacre, um banho de sangue. Se houver algum protesto, alguma coisa assim, qualquer coisa fora do normal, vai ser um banho de sangue. E o cardeal falou: um pastor não abandona o seu rebanho. E ele fez essa missa, e essa missa foi, então, um símbolo muito grande para mostrar para o mundo inteiro, né, para o Brasil todo e para o restante do mundo, que aquilo tinha sido um assassinato, porque a gente esqueceu de dizer, né, mas que eles tentaram forjar um suicídio. Sim. E se matar sob custódia da Polícia Militar nos porões do DOI-CODE. Uhum. É muito importante esse ato, né, ecumênico, e a gente lembra que a mulher dele, a Clarice, que teve aquela música, a gente não podia falar nada sobre ditadura, mas a música, né, que falava dessa Clarice que ficou sozinha. E a Clarice era católica, né? Então essa união não tem o católico, o crente, não sei das quantas, não tem todas as religiões juntas, porque nós somos humanos, né? E devemos defender essa humanidade. Então foi um ato muito legal, né? A Clarice. Então, e
E esse é os 50 anos, então, da morte do Vladimir Herzog, e que vai ter muitas coisas. Conta para a gente vai ter o teu livro em nova edição, vai ter outras manifestações também em São Paulo, em outros lugares Sim, do Brasil. O Vladimir Herzog está preparando, inclusive, parece, eu estou dando aqui um spoiler, eles vão tentar reencenar essa missa na Catedral da Sé que fizeram, né? É claro que os grandes protagonistas, o rabino na época, me fugiu o nome, ele foi super importante, não sei se você lembra, o rabino Não do lembro. Ars, tinha um pastor, inclusive, protestante, tinha, enfim, foi algo... Todos Todo eles... mundo junto contra essa ditadura, contra essa guerra, contra a humanidade, né? Exato. E o que foi importante depois desse ato também é que a viúva dele, a Clarice, assim como a viúva do Marcelo Rubens Paiva, ela lutou para mostrar que ele não se suicidou. Inclusive, na época, ele foi enterrado dentro do cemitério, quando a gente sabe que na religião judaica os suicidas eles são eles ficam fora dos muros, né? Não ficam intra. Uhum. Então aquilo já foi algo assim muito importante também para mostrar que foi um assassinato, que tinha sido um assassinato. E ela lutou muito para que no final fosse emitida uma certidão de óbito dizendo que ele morreu por maus tratos, sob tortura e não enforcado ali no cinto, na gravata, algo assim patético. Atitude incrível, patético, porque não tinha nenhuma condição de ter sido um suicídio naquela situação, né? Pois é, Márcia, então é isso, a gente queria ler, né, mostrar para o público que então tem esse livro que qualquer um já pode ir no site de Mais Referência e carregar, e se não, procurar nas livrarias, quem gosta do papel, né, esse livro que vai ser, já ainda tem, imagino, nas livrarias, se não vai ter uma segunda edição. Você acrescenta alguma coisa ou não? É a edição do... Só dizer que esse livro tem apresentações do Paulo Marcum, do Alberto Dines, do Fernando Moraes e do Zenir Ventura, ou seja, eles gostaram bastante desse livro, era uma linguagem apropriada para essa faixa etária, e vai sair uma nova fornada para editais focados nos direitos humanos, enfim, tanto no Brasil quanto aqui na França também estamos pensando em fazer algo, talvez na Maison de l'Amérique Latina, para marcar essa data dos 50 anos da morte do Vlado. Maravilha. Muito obrigada, Márcia. Então, muito sucesso aí. Então, a gente vai colocar maiores informações aqui e sucesso por aí, que o público, vocês, possam carregar o livro já imediatamente. É uma edição para jovens e que todo mundo pode ler, porque é muito acessível, muito claro, muita imagem, muito dinamismo, né? Obrigada, Márcia. Eu que agradeço, Mazema. Sempre um Um prazer abraço. com você. Um abraço. Tchau, tchau.